Tecido nervoso. Para que serve? O que ele é? Como que ele é formado? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos o doutor em Neurologia e reitor da USP, Mustafa Alam-Naha, o presidente do Conselho Nacional de Medicina, Dr. Jacinto Leite Aquino-Rego, e o diretor do Hospital Nossa Senhora do Camarote VIP, o neurologista Dr. Arthur Siqueira. É agora no Canal Livre. Bom dia. Dr. Mustafa, muito obrigado pela sua presença. Dr. Jacinto, obrigado ao senhor também. Dr. Alfonso, obrigado por ceder a nós um tempo de sua agenda. E para entrevistá-los hoje, temos o editor da Folha de São Paulo, o senhor Tiburcio Pompeu, e o capitão do navio que transporta água, o almirante Barroso. Sejam bem-vindos. A minha primeira pergunta de hoje vai para o senhor Dr. Mustafa Alam-Naha. Doutor, para começarmos, o que é o tecido nervoso? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Boris, o tecido nervoso basicamente é aquele tecido sem o qual você não estaria nem me ouvindo nem me enxergando. Ele é exclusivo dos animais e ele controla todas as partes do nosso corpo. Mas de que forma, Dr. Mustafa? Através do protagonista do sistema nervoso, o neurônio. O neurônio é uma célula que pouco se divide. Ele é encarregado de receber e transmitir impulsos nervosos para o cérebro. O neurônio é formado por corpo celular, ou pericário, dendritos, axônio, terminal dos axônios e bainha de mielina. O senhor poderia nos explicar o que essas partes fazem? O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, que constitui o encéfalo e a medula, e sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gânglios. Os neurônios são células responsáveis pelos impulsos nervosos, possuem um corpo celular e são formados por vários prolongamentos denominadas fibras nervosas. Tem muitas mitocôndrias, e seus prolongamentos podem ser de dois tipos, dendritos e o axônio. Os dendritos captam os estímulos, e o axônio transmite os impulsos nervosos. O axônio pode ter até 1 metro de comprimento. Mas o que são esses impulsos nervosos, Dr. Jacinto? A despolarização e a repolarização ocorrem devido às modificações de permeabilidade das membranas plasmáticas. Primeiro, abrem-se portas de passagem cátion-sódio, entrando uma quantidade grande desses íons na célula neural, assim aumentando a quantidade de cargas positivas na célula. Esse processo se chama despolarização, o que gera um potencial de ação. Após isso, abrem-se portas de passagem de cátions de potássio, permitindo a saída desses íons. Com isso, a célula neural fica com excesso de cargas negativas. Esse processo se chama de repolarização. O estímulo provoca uma onda de despolarização e repolarizações que se propagam ao longo da membrana plasmática do neurônio. Essas ondas de propagações se chamam impulsos nervosos, que se propagam em um único sentido na fibra nervosa. Dendritos conduzem os impulsos em direção ao corpo celular e o axônio conduz esses impulsos em direção às extremidades dos neurônios. Isto é para longe do corpo celular. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos já. Não saia daí. Mamãe, tá faltando a carne. Ai, tá aqui, filha. Peguei. Desculpe, você não vai perguntar se a carne é friboi? Ai, será? Tem de perguntar. Até em cidade grande, você tem que se certificar se a carne é confiável. Não pode ter vergonha. E a carne friboi é fiscalizada de perto e tem selo de inspeção federal. Ô moço, a carne aqui é friboi? Essa daqui sim. Olha o selo aqui. Mãe, eu quero tirar uma foto com ele. Tá bom. Peça friboi. Carne confiável tem nome. Estamos de volta com o Canal Livre. Podemos continuar com as perguntas. Doutor Renato? Dr. Alfonso, o que são as sinapses? A sinapse é o que transmite os impulsos nervosos de uma célula a outra. A sinapse é a região de contato que fica entre a extremidade do axônio e a superfície de outras células, que podem ser células sensoriais, musculares ou glandulares. As sinapses se dividem em neuromusculares, que é basicamente a ligação entre as terminações axônicas e as células musculares, e a sinapse elétrica, que ocorre no sistema nervoso central, atuando na sincronização de alguns movimentos rápidos. O que é bainha de mielina? Envolvendo o axônio, a bainha de mielina é composta por um tipo de gordura, juntamente com uma proteína básica chamada mielina, a qual atua como isolante térmico e facilita a transmissão dos impulsos nervosos. A bainha de mielina não é contínua, pois ela apresenta intervalos reguladores, formando os nódulos de Ranvier. A bainha de mielina está presente somente variedade de sintomas. Se a bainha de mielina que envolve a fibra nervosa for lesada ou destruída, os impulsos nervosos se tornam cada vez mais lentos ou não são transmitidos.
A perda da bainha pode provocar curtos-circuitos ou bloqueios na transmissão dos impulsos nervosos. Uma região que mostra claramente a mielina destruída é chamada lesão ou placa. Dr. Jacinto, e massa cinzenta? O que é e para que serve? Bom, para começarmos, Tibúrcio, a substância cinzenta é importante componente do sistema nervoso central. Completando a fala de Mustafa, a substância cinzenta é constituída de corpos de células nervosas, células da glia, que são células auxiliares que possuem a função de suporte ao funcionamento do sistema nervoso central. A substância cinzenta inclui regiões do cérebro envolvidas no controle muscular, percepção sensorial, como visão e audição, memória, emoções e fala. A substância branca se refere a um conjunto de células com funções de apoio, sustentação, isolamento elétrico ou nutrição dos neurônios e gânglios. Massa de tecido biológico. Consiste principalmente de células gliais, como por exemplo, astroglia e oligodendrócitos, e de axiônios mielíticos. Bom, e com isso ficamos por aqui. Obrigado a todos os participantes e obrigado a você, telespectador, pela sua audiência. Bom dia!